gente, tudo bem? Meu nome é Anaíse, eu sou professora de português e hoje nós vamos fazer alguns exercícios sobre os aspectos semânticos da nossa língua. Eu sei que a palavra semântica não é lá uma palavra do nosso cotidiano, não é todo dia que a gente está andando na rua e a gente vê essa palavra ali escrita na parede, não é isso. Então, o que é semântica? Semântica são as relações de sentido da nossa língua. Vocês devem saber que a gramática se divide em várias áreas, como a fonologia, a morfologia, a sintaxe e tudo mais. E uma dessas áreas é justamente a semântica. Então, nós vamos estudar os sentidos das palavras, a diferença de significados. Então, aparecem conceitos como sinônimo, antônimo, homônimo. E aí, ao longo dos exercícios, nós vamos revisando todos esses conceitos, tá? Vamos começar. Nós temos aqui primeiro uma questão da FUVEST, com um textinho que nós vamos ler juntos. Então, vamos lá. Um dos traços marcantes do atual período histórico é o papel verdadeiramente despótico da informação. As novas condições técnicas deveriam permitir a ampliação do conhecimento do planeta, dos objetos que o formam, das sociedades que o habitam e dos homens em sua realidade intrínseca. Todavia, nas condições atuais, as técnicas da informação são principalmente utilizadas por um punhado de atores em função de seus objetivos particulares. Essas técnicas da informação, por enquanto, são apropriadas por alguns estados e por algumas empresas, aprofundando assim os processos de criação de desigualdades. É desse modo que a periferia do sistema capitalista acaba se tornando ainda mais periférica, seja porque não dispõe totalmente dos novos meios de produção, seja porque lhe escapa a possibilidade de controle. O que é transmitido à maioria da humanidade é, de fato, uma informação manipulada que, em lugar de esclarecer, confunde. Milton Santos escreveu esse texto. Então, vamos lá. Observe os sinônimos indicados entre parênteses. No primeiro, o papel verdadeiramente despótico, aí aqui igual a tirânico. Na 2, dos homens em sua realidade intrínseca, inerente. E na 3, são apropriadas, adequadas por alguns estados. Então, vamos lá. Considerando-se o texto, a equivalência sinonímica está correta apenas em. E aí, quando a gente fala dos sinônimos, a gente está falando de palavras que têm significados semelhantes, tá? É muito difícil, raro, alguns teóricos diriam até impossível, que duas palavras tenham exatamente o mesmo significado. Por quê? Os teóricos vão dizer que uma palavra, por mais próxima que seja da outra, por exemplo, despótico, tirânico, despótico sempre vai trazer uma carga de sentido um pouco maior ou menor que tirânico. São palavras que vão soar diferentes. Então, se você falar que fulano é tirano, é uma coisa. Você falar que fulano é um déspota, não ganha um negócio? Ganha um negócio. Então, significa que, por mais que o significado que está ali no dicionário seja muito semelhante, muitas vezes até igual, na prática da língua, no convívio, ali no tato, que a gente está conversando, falando, escrevendo, as palavras ganham uma outra proporção, que não é só do seu significado. Então, os sinônimos são essas palavras, que têm aí essa semelhança, mas o que eu quero dizer é que essa semelhança quase nunca, para não dizer nunca, vai ser completa, 100%. Tá? Pode ser 99%, mas normalmente não chega a 100%. Então, vamos lá. E aí ele pergunta, a equivalência sinonímica está correta apenas em. O que seria uma equivalência sinonímica correta? Existem palavras que podem funcionar como sinônimo de outras palavras, mas só em alguns contextos. Então, vamos analisar. Se eu trocar despótico por tirânico, o papel tirânico da informação, o sentido continua o mesmo. Na 2, dos homens em sua realidade intrínseca, o que é uma coisa intrínseca? É uma coisa que é inerente, justamente o que está ali. Então, aquilo que está na natureza do homem. E na 3, são apropriadas por alguns estados. Apropriada é uma palavra que pode ter aí dois significados. Desculpa. Então, você não falou uma palavra apropriada para o momento. Aí, apropriada significa adequada. Porém,
O que a gente tem aqui são apropriadas por alguns estados. E aí no sentido de apropriação, eu me apropriei de alguma coisa, eu tomei para mim. Então, aqui, apropriada não é sinônimo de adequada. Então, quando ele pergunta da equivalência sinonímica correta, é apenas em 1 e 2, beleza? Porque em 1 e 2, a gente tem a mudança de uma palavra por outra sem mudança de significado da frase. Show? Então, show. Na próxima. No contexto em que ocorrem, estão em relação de oposição os segmentos transcritos em... Opa, desce um pouquinho para mim. Só para ver 18. Aqui, tá bom. No contexto em que ocorrem, estão em relação de oposição os segmentos transcritos em. Então, nós estamos procurando um contraste, beleza? As novas condições técnicas e técnicas da informação. B. Punhados de atores e objetivos particulares. Tem que ficar ligado no contexto que está no texto, tá? Sobe um pouquinho para mim, para aparecer aqui a C e a D. Obrigada. Ampliação do conhecimento, informação manipulada. Apropriadas por alguns estados, criação de desigualdades. Atual período histórico, periferia do sistema capitalista. Então, o que a gente está procurando aqui é uma oposição de ideias, tá? Você não vai encontrar uma oposição no sentido, por exemplo, dia e noite, tá? Não é isso, não são antônimos, palavras antônimas, nós temos aqui oposição de ideias. E aí, se você for analisar lá no seu texto, né, você vai perceber que na letra C, ampliação do conhecimento e informação manipulada, nós temos duas ideias que são contrárias. Por quê? Se uma informação é manipulada, e aí essa manipulação, né, no sentido negativo mesmo, de você ter uma informação que é dada ou pela metade ou distorcida, você não tem uma ampliação do conhecimento. Então são coisas que são opostas, beleza? Você não pode ter ampliação do conhecimento se a informação for manipulada. Show? Na 19, deduz corretamente do texto que... Então vamos lá, sobe um pouquinho para mim. Aqui até aparecer a 19. Isso, obrigada. Deduz corretamente do texto que a humanidade, por mais que avance tecnologicamente, não será capaz de superar o egoísmo. Na B, o crescente avanço da técnica terminará por superar o atraso das relações políticas. Na C, é da natureza do progresso que a cada avanço tecnológico corresponde um retrocesso político. Na D, o alcance universal do progresso técnico está em oposição à sua utilização, para fins particulares. E na E, é próprio da informação atualizada que ela seja acessível somente às minorias mais ricas. Então vamos analisar. A primeira fala sobre a humanidade avança, mas não é capaz de superar o egoísmo. Não é isso que o texto traz, né? O texto traz aí uma contraposição entre o avanço tecnológico e a gente manipular essa informação e não ter uma ampliação do conhecimento. Na B, o crescente avanço da técnica terminará por superar o atraso das relações políticas. Não, aqui o que ele está mostrando é justamente o contrário, né? O avanço da técnica está dizendo para a gente, né? O avanço da tecnologia está mostrando para a gente uma espécie de retrocesso. Na C, é da natureza do progresso que a cada avanço tecnológico corresponde um retrocesso político. Não é da natureza do progresso, né? É da natureza da má-fé, vamos dizer assim, né? Na D, o alcance universal do progresso técnico está em oposição à sua utilização para fins particulares. Aqui, ó, legal, o que a gente tem? Alcance universal do progresso técnico. Então, a tecnologia está avançando e está atingindo muitas pessoas, em oposição à sua utilização para fins particulares. E aí, né, pessoas que têm poder para isso, usam esses meios universais para seus próprios interesses particulares. Correto. Só para a gente excluir a letra E, é próprio da informação atualizada que ela seja acessível somente às minorias mais ricas. Não é próprio da informação, é próprio do sistema que nós estamos inseridos. Ok? Foi? Respirou? Então segue. Aqui embaixo nós temos ideologia, né? A música... Sobe aí para mim um pouquinho. A música que ficou conhecida na voz do Cazuza, né?
Então, o meu partido é um coração partido e as ilusões estão todas perdidas. Os meus sonhos foram todos vendidos, tão barato que eu nem acredito. Que aquele garoto que ia mudar o mundo, frequenta agora as festas do grande mundo. Meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder, ideologia eu quero uma para viver. O meu prazer agora é risco de vida, meu sex and drugs não tem nenhum rock and roll. Eu vou pagar a conta do analista para nunca mais ter que saber quem eu sou, pois aquele garoto que ia mudar o mundo agora assiste a tudo em cima do muro. Meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder, ideologia eu quero uma para viver. Beleza. Na 20, nos 2 primeiros versos, a palavra partido é empregada com significados diferentes. Essa repetição produz no texto o seguinte sentido. Então, vamos lá. Partido, nós temos aí 2 interpretações, que é lá naquela parte que ele fala. O meu partido é o coração partido. Então, nós temos, na letra A, revela o nível de alienação do sujeito poético. Meu partido é um coração partido. Fala sobre alienação? Não necessariamente, né? Ele está fazendo justamente uma brincadeira com as palavras. B, reafirma a influência coletiva na esfera pessoal. Não sei se a gente pode falar de influência coletiva, não nesse momento da música ainda, né? Na C, acrescenta elementos pessoais a um tema social. Não, ele está falando ali dele, né? Na D, projeta um sentimento de desencanto sobre a política. Aí sim, porque ele está falando que o partido dele é estar de coração partido. Então, a visão política dele está de coração partido. Porque o partido político, de alguma forma, né, é um grupo, uma espécie de sociedade, em que você compartilha ali mais ou menos das mesmas visões, dos mesmos ideais políticos com ali os seus companheiros. Então, o partido dele é estar de coração partido. Então, a visão política dele está de coração partido. Então, letra D está correta. Beleza? Na 21, nós temos... Sobe um pouquinho para mim, por favor. Isso, obrigada. Criatividade em publicidade, teorias e reflexões. Resumo. O presente artigo aborda uma questão primordial na publicidade, a criatividade. Apesar de aclamada pelos departamentos de criação das agências, devemos ter a consciência de que nem todo anúncio é de fato criativo. A partir do resgate teórico, no qual os conceitos são tratados à luz da publicidade, busca-se estabelecer a compreensão dos temas. Para elucidar tais questões, é analisada uma campanha impressa da marca XXX. As reflexões apontam que a publicidade criativa é essencialmente simples e apresenta uma releitura do cotidiano. Aí nós temos aqui no texto 2, ninguém entende melhor de criação do que elas. 13 de maio, Dia das Mães. E aí, criação, né? Fazendo essa brincadeira pelo fato de ser pelo Dia das Mães. Sobe um pouquinho, por favor. Os 2 textos apresentados versam sobre o tema da criatividade. O texto 1 é um resumo de caráter científico e o 2, uma homenagem promovida por um site de publicidade. De que maneira o texto 2 exemplifica o conceito de criatividade em publicidade apresentado no texto 1? Então, o que a questão está pedindo é que você consiga relacionar os conceitos que estão no texto 1, que é mais científico, dos conceitos, né, do que aparece no texto 2, que é um texto real de publicidade. Então, vamos lá. De que maneira exemplifica o conceito de criatividade? A. Fazendo menção ao difícil trabalho das mães em criar seus filhos. B. Promovendo uma leitura simplista do papel materno em seu trabalho de criar os filhos. C. Explorando a polissemia do termo criação. D. Recorrendo a uma estrutura linguística simples. Letra E. Utilizando recursos gráficos diversificados. Então, vamos analisar a relação. Se a gente olha para A e para B, a e a B não trazem uma relação entre os 2 textos. Eles trazem uma crítica, até subjetiva, nós diríamos, né, pessoal, sobre a propaganda. Então, uma crítica, né, dando a entender aqui que, sei lá, talvez alguém não tenha gostado por esses motivos. Na letra C, nós temos explorando a polissemia do termo criação. Então, ninguém entende mais de criação. Era exatamente o que eu falei
assim que eu li a publicidade, né? Então, criação aí a gente tem de criar no sentido de, eu vou criar uma propaganda, ou criar no sentido de estou criando meu filho, beleza? Então, explorando a polissemia do termo criação. Então, exemplifica o conceito de criatividade em publicidade apresentado no texto 1? Sim. É exatamente sobre esse tipo de trabalho que o texto 1 está falando, beleza? Só para a gente matar as outras, na D, recorrendo a uma estrutura linguística simples. Não é a estrutura linguística que faz a criatividade. Você pode fazer um anúncio completamente não criativo, mas usando palavras fáceis. Tanto faz, tá? E na letra E, utilizando recursos gráficos diversificados. Aí não exatamente, né? Até porque ali a publicidade que a gente viu, se eu voltar aqui, ó, a publicidade que a gente viu não tem recursos gráficos diferenciados, é só uma tela com palavras, ok? Vamos lá. Na 22 nós temos aqui nuances, aqui embaixo. Sobe bem pouquinho aqui para mim, por favor. Nuances. Euforia, alegria barulhenta. Felicidade, alegria silenciosa. Gravar quando o ator é de televisão. Filmar quando ele quer deixar claro que não é de televisão. E é interessante, né? Então, aqui o que a gente tem é uma explicação de conceitos. Então, a euforia é sempre uma alegria barulhenta, algo que vai para fora, né? Você está eufórico. A felicidade é uma alegria silenciosa, né? É até um estado mais permanente. Então, um ator vai gravar quando é para televisão, mas ele vai filmar quando ele quer deixar claro que ele é um ator de cinema, não de televisão. Sobe um pouquinho para mim. Isso, obrigada. Grávida em qualquer ocasião. Gestante em filas e assentos preferenciais. Guardar na gaveta. Salvar no computador. Salvaguardar no exército. Menta no sorvete, na bala ou no xarope. Hortelã na horta ou no suco de abacaxi. Peça quando você vai assistir. Espetáculo quando você está em cartaz com ele. Muito interessante esse textinho, porque fala justamente do que eu estava falando sobre os sinônimos. Os sinônimos, por mais que a gente tenha ali salvar e guardar uma aproximação, guardar a gente usa para uns contextos, salvar para outros. Peça e espetáculo, né? Então, espetáculo ali tem um quê de valorização. Quando é seu, é espetáculo. Quando você vai assistir, que é de outra pessoa, é peça. Né? Então, é justamente sobre isso que eu estava falando do sinônimo. Peça e espetáculo são sinônimos? São sinônimos. Mas na prática, no cotidiano, na nossa sociedade, acabam tendo aí forças diferentes. O texto trata da diferença de sentido entre vocábulos muito próximos. Essa diferença é apresentada considerando-se as alternâncias de sonoridade. Não é por causa da sonoridade das palavras que ele está fazendo essa diferenciação. B. Adequação às situações de uso. Sim, ele está te mostrando que em determinadas situações você usa determinadas palavras e em outras você usa outras palavras. Beleza? Então, letra B está certa. Para matar as outras, C. Marcação flexional das palavras. E aí, marcação flexional é o quê? Por exemplo, o S do plural, o A do feminino. Não tem nada a ver com o que a gente está tratando aqui. A diferença apresentada considerando a grafia da norma padrão? Não, tudo aqui está seguindo a norma padrão. Não é por isso que ele está mostrando a diferença. E categorias gramaticais da palavra. Também a gente não tem aí nenhum tipo de diferenciação gramatical. O que a gente tem mesmo é uma diferenciação a partir do contexto em que a gente usa uma palavra e não outra. Tá? Aqui nós temos... Sobe um pouquinho para mim aqui. Bem pouquinho, só para aparecer aqui em cima. Isso. Quem bate na mulher machuca a família inteira. Agora pode. Né? Então, nós temos aqui uma publicidade que tem mostrando o papai como um monstro, né? A mamãe chorando com o bebê no colo, eu e a Aninha, duas crianças do lado também chorando. Então, quem bate na mulher machuca a família inteira. Campanhas publicitárias podem evidenciar problemas sociais. O cartaz tem como finalidade... Então, finalidade desse cartaz. A.
alertar os homens agressores sobre as consequências de seus atos. B. Conscientizar a população sobre a necessidade de denunciar a violência doméstica. C. Instruir as mulheres sobre o que fazer em caso de agressão. D. Despertar nas crianças a capacidade de reconhecer atos de violência doméstica. Ou exigir das autoridades ações preventivas. Então, é muito importante a gente ter calma e atenção na hora de analisar a campanha publicitária com esse tipo de questão, tá? Porque a gente tende a querer marcar elementos que estão numa interpretação secundária. Então, isso não está na propaganda, mas a gente entende, é um raciocínio que a gente tem depois de ver a propaganda. Não é isso, tá? A gente tem que se ater ao que está aqui. Então, vamos lá. Alertar os homens agressores sobre as consequências dos seus atos. Aqui você tem, embaixo até, a logozinha, né, a marca do órgão que é responsável pelas questões de violência doméstica. Então, não é sobre alertar os homens sobre as consequências. Ninguém está botando ali, vai ficar preso não sei quantos anos, vai ter medida protetiva de não sei o quê. Não é isso que está aqui, né? Na B, conscientizar a população sobre a necessidade de denunciar a violência doméstica. Sim, né? O que a gente tem aqui? A visão de que as crianças, não só a mãe, são prejudicadas dentro da violência doméstica, fisicamente, emocionalmente. E aqui embaixo você consegue ler, ligue 180, não se cale diante da violência doméstica. Então você está incentivando que as pessoas, né, conscientizando sobre essa necessidade de denunciar, tá? De ir até as autoridades. Vamos descartar as outras? Na C, instruir as mulheres sobre o que fazer em caso de agressão. Então não tem assim, vá até a delegacia mais próxima, fale com não sei quem, não tem ali uma instrução. Instrução dá pra gente a ideia de que você está explicando uma espécie de passo a passo do que deve ser feito, ensinando o que deve ser feito. E não é isso. Na D, despertar nas crianças a capacidade de reconhecer atos de violência doméstica. Então aqui a gente também não tem alguma coisa que indique assim, crianças, caso isso aconteça, isso significa violência doméstica, procure ajuda. Também não é isso, tá? E na letra E, exigir das autoridades ações preventivas contra a violência doméstica. Também a gente não tem aqui um cartaz protesto, né? A gente não tem nada aqui que esteja pedindo para o governo fazer alguma coisa. Então, não serve, tá? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. A gente se vê num próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.